Declaro aberta a sessão de julgamento do réu Getúlio Vargas, que entre o réu e seu advogado de defesa. Que entre o advogado de acusação. Que entre os jurados. Vargas procurou mudar sua imagem no final do Estado Novo, adotando uma forte coloração nacionalista e popular, industrialização nacionalista e fortalecimento das relações com as massas desorganizadas. Passaram a ser as linhas mestras de seu projeto nacional, a partir do qual pretendia sobreviver ao fim do regime da criada em 1937. Contudo, o conteúdo conservador de seu projeto permaneceu intacto. A estrutura agrária, a tutela do movimento operário por meio da estrutura sindical, corporativa e a péssima distribuição de renda permaneciam intocadas em seu projeto. Advogado de defesa, pode requer seus testemunhos. Cláudia. Seu nome? Cláudia Maria Alves. Endereço? Rua Avenida Romero Alves, no 360 Porto Alegre. Endereço? Idade? 35 anos. Profissão? Secretária. Qual seu parentesco com o réu? Nenhum. Quais os motivos você tem para defender o réu? Getúlio sempre foi um ótimo patrão e sempre me ajudava quando necessitava. Pode questionar o testemunho. Como era a sua relação com o Getúlio? Era sempre profissional e sempre foi ótimo. Nada demais. Então você afirma que Getúlio era um homem bom? Sim. Então por que ele deportou uma pobre moça judia para a Alemanha nazista? Não sei explicar. Pra mim, ele foi bom. Testemunha dispensada. Próximo testemunho. Paulo Vargas. Seu nome? Paulo Vargas. Endereço? Porto Alegre. Profissão? Auxiliar administrativo. Idade? 43 anos. Qual seu parentesco com o réu? Primo. Quais motivos você tem para defender o réu? Ele colaborou muito no desenvolvimento do Brasil com a criação da Petrobras, gerando muito emprego. Os advogados podem questionar a questão. Como era a sua relação com seu primo? Era boa, pois sempre ele me ajudou nos momentos que eu mais precisava. Sabemos que quando ele criou a Petrobras, não era uma empresa muito grande. Para o desenvolvimento, ele colocou seus familiares lá dentro? Sim. Ajudou muito a família? Sim, melhorou o orçamento. Advogado de defesa. Ele gerou muitos empregos, sim. Então para que realizar greves, assassinatos de líderes políticos, incêndios em igrejas, comprando corpos? Eu, sendo brasileiro, não sabia sobre nada disso. Testemunha dispensada. Próximo testemunho. Seu nome? Carlota Joaquim. Endereço? Porto Alegre. Profissão? Cozinheira do Palácio do Catete. Idade? 38 anos. Qual seu parentesco com o réu? Nenhum. Quais motivos você tem para defender o réu? Bom, Getúlio sempre foi um ótimo patrão, sempre tratando eu como profissional mesmo. E tudo que eu fazia para ele, ele sempre me recompensava bem
Ele nunca me subornou e tudo que eu fazia para ele eu fazia com gosto. Alguma pergunta? Você era cozinheira do palácio? Sim. Então me explica essa roupa. Essa roupa é a mais simples que eu tive. Nossa, você é a mais simples, imagina mais casa. Sim, foi Getúlio que me deu essa. Além de cozinheira, o que você fazia com ele? Eu era amante de Getúlio. Qual eram os seus planos? Silêncio no tribunal. Qual eram os seus planos com ele? Meus planos com Getúlio era ficar com ele e fugir com ele. Então, Por causa de tudo que a gente fez. o que Então, vocês fizeram? tudo que você imaginar. Silêncio. Até os planos de assassinar pessoas e greves? Sim, eu era comparsa dele, então eu tinha que ajudar ele, né? Ele está afirmando que Getúlio estava tramando todas essas coisas para, não para o presidente do Brasil, mas sim para a Gaúcha. Advogado de defesa, o que você tem a dizer sobre isso? A testemunha está afirmando isso sim, mas ela. Porque senão ela poderia ser julgada também. Não estou dizendo que eu acho que ela vai. Porque por falso testemunho. E eu acho que foi o mais correto. Então, ela está aqui no tribunal, jurou falar a verdade, está mentindo. Não, ela está falando a verdade para não ser julgada por falso testemunho. E eu não tenho nada a dizer sobre isso, porque foi a escolha dela. Testemunha dispensada. Advogado acusado não pode reter suas testemunhas. José Torres Galvão. Nome, José Torres Galvão, endereço, Centro de Salvador, profissão, carcereiro do Presídio Santa Maria, idade. 44 anos. Quais motivos você tem para acusar o réu? Eu, como trabalho no subprefeito, presenciei várias cenas de tortura contra os presos que ali estavam. Os advogados podem questionar a testemunha. Você tem alguma prova de que Getúlio torturou todas essas pessoas? Os próprios presos que sofreram essas torturas. E tem algum aqui para provar isso? Sim, Tudo bem, então espero o próximo testemunho. Alguma pergunta? Testemunha dispensada. Próxima testemunha. José Bento Renato. Seu nome, José Bento Renato. endereço, Rua Maria Vieira Teles, 1060, Copacabana. profissão, Gerente da empresa TIP. idade. 42. Quais motivos você tem para acusar o réu? Getúlio Vargas, ele nunca foi aquela pessoa que mostraria por atrás das imprensas. Ele fez a TIP como, quem não sabe, TIP é Departamento de Imprensa e Propaganda. Getúlio, ele subornava a empresa só para mostrar que ele era uma pessoa de bem, que ele ajudava o país, mas não. Getúlio, ele sempre foi um canalha. Alguma pergunta? Você tem alguma prova disso que você está dizendo? Eu posso analisar essas provas? Sim. Eu queria que o advogado e a acusação tivessem junto. Pode. Isso são coisas do departamento? Sim. Meritíssima, eu gostaria que a senhora avisasse essas provas. Eu gostaria que a senhora olhasse o meu contrato também, assinado por Getúlio Vargas. E gostaria, porque eu percebi uma diferença na assinatura. Posso analisar? A assinatura está mesmo diferente. O que você tem a dizer sobre isso? Isso ela tem razão. Não foi Getúlio que assinou esse contrato, e sim foi um dos capangas que ele mandou assinar esse contrato para falar assim, para quando ele for julgado, ele já sabia que ele ia ser julgado, para quando fosse
pra ele ter a prova de que não foi ele que fez esse contrato. Então você não pode afirmar que ele teve esses contratos, então porque ele não assinou, então ele não pode ser... Não, ele teve esses contratos, tudo que está no contrato dele, tudo que está aqui ele fez. Ainda ele fez a mais que não podia fazer. Então, por isso que ele mandou outra pessoa assinar esse contrato, porque ele não queria cair tudo nas custas dele. A senhora não assinar com o meu nome? O réu não pode se manifestar. Não foi ela, foi ele. Então ele não será culpado por essas atitudes, porque ele não assinou isso. Então quem será culpado vai ser quem assinou. Sim, mas também você tem que ver o lado da pessoa, porque ele subornou a pessoa a assinar esse contrato, porque ele já sabia que ele ia ser julgado. Nem todos que são subornados são obrigados a aceitar. Mas a pessoa já sabia que ela ia se ferrar, principalmente Getúlio. Se ela sabia, por que ela fez? Porque ela também ela é capanga de Getúlio. Eu posso fazer uma pergunta? Sim. Então por que você está defendendo Getúlio? Você é brasileiro, então você sabe que Getúlio fez mal para o Brasil. Por que você está defendendo ele? Porque analisando tudo, eu percebi que Getúlio fez muito mais coisas boas para o Brasil do que coisas ruins. Então você está afirmando que Getúlio fez isso? Ele fez coisas ruins como todos nós brasileiros já fazemos. Quem nunca errou na vida, quem nunca fez mal a ninguém. Ah, então quer dizer que você foi lá no Planalto e foi lá e roubou muito dinheiro. Então todo mundo já foi lá e roubou muito dinheiro. Não, isso é uma coisa ruim que ele fez. Então por isso que ele tem que ser julgado. Estamos aqui julgando. Então por isso que ele tem que pagar tudo que ele fez. Isso a gente deixa na mão do juiz. Mais alguma pergunta? Testemunha dispensável. Próxima testemunha. Agora está na prova. Silêncio! Seu nome? Pode estar na conta. Endereço? Bahia. Profissão? Eu era um grande empresário. Idade? 52 anos. Quais motivos você tem para acusar o réu? Bom, Getúlio, como ele está sendo julgado, ele fez algumas coisas ruins sim para a minha empresa. Por exemplo, a minha empresa, ela faliu por culpa dele. Porque ele teve uma grande gerência. E por culpa desse indivíduo, eu fui preso durante 10 anos. Isso daqui é uma coisa muito ruim que ele me fez. Alguma pergunta? Você é o preso que a primeira testemunha mencionou? Infelizmente. Ele disse que você foi torturado. Você tem alguma prova disso? Eu tenho vários machucados no meu corpo. Você pode mostrar algum? Eu tenho alguns, mas faz já 2 anos que eu saí da prisão, cumpri meus 10 anos de mandato, que ele me pôs lá. E aí, no caso também, tem vários machucados, por exemplo, machucado. E é isso. São muitos poucos machucados para quem passou 10 anos de tortura. Bom, mas por exemplo, se você tiver um machucadinho, usa cicatricure em gel, que é muito bom. Mas mesmo assim, a cicatriz ainda fica. Você poderia mostrar alguma? Eu tenho São uma na... cicatrizes muito grandes para 10 anos de tortura. Eu tenho uma na bunda. Daqui até aqui. Eu posso. Então não posso. O advogado de acusação tem alguma pergunta? Além de te torturar, o que mais ele fez pra você? São coisas tão tristes que eu nem posso te lembrar. Ele me jogou na cadeia, como eu tinha falado. Durante 10 anos eu fui preso, torturado lá na cadeia. Eu fiquei 10 anos sem comer acarajé, meu bicho. Isso pode? Isso não pode, não pode. E como eu tô até tremendo quando eu lembro disso, eu tenho que tomar meu remédio, licença. É da Minty. Vai ter.
Mais alguma? Muito obrigado pela consideração, Maria até tremer. Mais alguma pergunta? Tem mais alguma coisa a declarar? Não. Testamento, presidente. Muito obrigado. O advogado de defesa tem suas considerações. Getúlio Vargas inventou quase todas as leis trabalhistas, aumentou em 100% os salários dos trabalhadores. E foi ele quem disse: um trabalhador deve trabalhar apenas 8 horas por dia e deve receber também plano de saúde. Foi algo muito benéfico para todos os trabalhadores. Porém, Getúlio tirou o direito de protestar nas ruas e de greve. Mas diga-me, com tantos benefícios, quem iria querer fazer greve ou protestar? Até hoje, o presidente... Ele queria fazer greves para ele mesmo resolver o assunto e os militares ajudarem ele. Mas ele não queria fazer greve, ele apenas tirou o direito dos trabalhadores fazerem greve e protestar. Tem os documentos ali assinados por ele, escrito, o plano corre, é dele, ele fez. Posso analisar? O plano corre não. O que foi analisado foi os documentos. Naquela parte da tinha empresa. todos os documentos. Você analisou junto comigo todos os documentos da empresa. Você viu o tamanho daquele negócio lá? Tudo bem. Posso continuar? Sim. Getúlio consolidou a industrialização no Brasil e não utilizou o dirigismo estatal, preservou a riqueza nacional. Ele criou a Petrobras, que gerou milhares de empregos, até mesmo para sua família. E hoje é reconhecida mundialmente por ser a 5ª maior empresa petrolífera do mundo, atuando em 28 países. A empresa efetuou, em outubro de 2010, a maior capitalização em capital aberto de toda a história da humanidade. Graças a Getúlio, temos a Petrobras hoje. O protesto. Se a Petrobras é uma empresa para as pessoas, por que só ele mora em uma mansão? Ele gerou os empregos, mas como ele é o dono disso, ele teve mais benefícios. Ele não deveria ajudar os pobres, como ele falou? Ele ajudou os pobres, dando um emprego a eles. Dando barracos para eles Não, morarem? ele deu um emprego e começou dando barracos, porque ele não poderia dar mansões para todos, porque senão ele falia e ficava sem nada. E até mesmo a empresa Se a falia. Petrobras é uma empresa milionária, porque até hoje eles estão morando em barracos. São muitos os trabalhadores que trabalham lá, são muitas pessoas e o emprego ajuda muitos deles, mas não todos, ele não poderia tornar todos os trabalhadores milionários. Então, se ele não podia tornar todo mundo, não tinha que prometer nada para ninguém. Ele prometeu sim, porque a meta dele era cumprir, mas não deu certo isso, porque nem tudo que a gente planeja na vida dá certo. Então era melhor ele ter despedido dessas pessoas do que continuar com a vida delas ruim, não ajudava em nada. Ele Ia ajudou, fazer diferença. o emprego já ajudou, o salário que eles recebiam já era tudo muito